Aí, agora a Maria Eduarda Cândida ela vai entrar de novo e a senhora aceita ela. Ah, tá bom, vamos ver. Bom, então, agora eu acho que está gravando, né? Na semana passada, na segunda-feira, nós iniciamos falando sobre os termos acessórios de uma oração. E eu até citei o exemplo, né, de que algo acessório é aquilo que não é importante. Então, quando eu falo uma frase, a frase tem que ter o predicado e o sujeito, principalmente, né? Tudo aquilo que vem depois, tudo aquilo que vem na sequência é o que nós chamamos de termos acessórios. Então, eu selecionei aqui alguns exercícios, que aí hoje nós vamos só analisar esses exercícios juntos. Por isso que eu fiz aqui na tela, que aí dá para vocês lerem. Então, vamos lendo, vocês vão respondendo, falando mesmo, tá? Não precisa copiar nada, não. Questão 1. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo. Aí entra aquelas diferentes definições de apostos que eu passei para vocês. Quais são os tipos de apostos existentes? Nós temos o aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto resumidor, comparativo, distributivo. Depende de qual que é a Professor, função que ele está tendo na frase. Oi. Maria Eduarda Cândida tá pedindo pro senhor aceitar ela na chamada. Ah. Depende de qual que é a função que está tendo na frase, certo? Então vamos ler essas frases aqui e vamos ver qual que é aposto distributivo. Enumerativo, aliás. O professor de matemática tornou-se referência para a escola. Aqui, na verdade, se a gente for analisar, aqui nem tem a presença de aposto, né? Não, aqui nós nem temos aposto nessa primeira frase. Então, Parabéns pra você. não, gente, vamos Dessa fazer a da atividade. querida. A aula está sendo Muito gravada. felicita. Eu tô cantando parabéns Letra pra B. você. Faz aí, Gisele, por favor. Hã? Tô Três cantando coisas, parabéns. três Leva a sério a coisas aula, por são, favor. três coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e outro no ataque. O sol, farol resplandecente, ressurgiu através das nuvens. Qual que vocês acham que é Letra B. enumerativo? A letra B. Letra B. A letra B, né? Porque está dizendo quais são essas três coisas. A letra A não tem aposto, mas se fôssemos classificar o aposto da letra C e da letra D, qual que vocês diriam? Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e outro no ataque. Quando eu falo que um na defesa e outro no ataque são excelentes jogadores, eu estou fazendo uso de um aposto que explicativo, Quais que são os tipos mesmo? explicativo, enumerativo, resumidor, comparativo e distributivo. É o explicativo? Oi? Explicativo? Comparativo? Não. Explicativo, enumerativo, resumidor, comparativo ou distributivo. Ele é distributivo, né? Por quê? Porque eu estou distribuindo dentro da minha oração qual que é da defesa e qual que é do ataque, né? Estou distribuindo, no caso, referindo-me a jogadores. E na letra D, quando eu falo que o sol é um farol resplandecente, eu estou explicando o que o sol é. Então, a número 1 aqui seria a letra B. Nossa, se eu soubesse que pelo computador dava certo dessa forma, teria feito todas as aulas assim, porque vocês estão vendo a tela direitinho, né? E pelo celular vocês não viam a tela direito, não tá bom. Número 2. Destaque o aposto de cada oração. Esse era o seu maior medo, que não voltasse para casa. Qual que é o aposto? Que não voltasse para casa. Esse era seu maior medo, que não voltasse para casa. Vamos compreender aqui. Que não voltasse para casa está explicando o quê? O medo da pessoa. Qual era o maior medo? Explicando o maior medo. Explicando o medo. Então, aposto. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, a visão do índio pelo romantismo. Aposto? Iracema, Virgem dos Lábios de Mel.
Não, somente virgem dos lábios de mel. Porque é o termo que eu usei para explicar o item anterior a ele, ou seja, Iracema. C. Necessitamos dos seguintes equipamentos: corda, serrote e escada. Aposto? Corda, serrote, escada. Corda, serrote e escada. Ué. Também aposto. Nós temos aqui aposto resumidor nesse caso, né? Teria um aposto resumidor, porque resumiu quais seriam os equipamentos. Ou então, não seria nem resumidor, seria, na verdade, um aposto distributivo. Próximo, pop, sertanejo e rock. Esses estilos são muito tocados na rádio da cidade. Pop, sertanejo e rock. Vamos pensar aqui. Porque pop, seria. Porque fiquei meio na dúvida aqui, porque o aposto vem depois da palavra, né? Aqui nesse caso ele está vindo antes. Ele está explicando o termo que está depois e não antes. Grande parte da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, está situada no norte. Então, a maior floresta tropical do mundo. A maior floresta tropical do mundo. Isso. Se nós fôssemos identificar em cada uma dessas frases o adjunto adnominal. Quem lembra o adjunto adnominal? Qual seria o adjunto adnominal dessa primeira frase? Adjunto adnominal é aquilo que está sendo utilizado no objeto da frase, mas não é o núcleo, ou seja, a parte principal. Então, por exemplo, aqui na letra C, não vai ter nenhum adjunto adnominal, porque não tem nenhum complemento do objeto. O objeto por si só, ele já está sendo dito aqui. Na letra B também não tem, porque a palavra Iracema está sozinha. Agora, se eu estivesse falando assim, a Índia Iracema, aí eu poderia dizer que a Índia seria o adjunto adnominal, porque entrou aqui na frase para poder dar mais detalhes de quem seria a Iracema, que é o núcleo, no caso aqui, o núcleo do sujeito. Na letra A, esse era seu maior medo. Maior medo? Somente seu maior, porque o medo é o núcleo, né? Nesse caso aqui, que não voltasse para casa é o medo. Agora, se eu quiser ser mais detalhado, eu digo que não voltasse para casa era seu maior medo. Então, nesse caso aqui, seu maior seria o adjunto adnominal. E o medo seria por si só o núcleo aqui, o núcleo que é a parte principal. E aqui na letra D, na letra E, grande parte da floresta amazônica. Adjunto adnominal é o quê? Grande parte? Grande parte da. Porque tudo isso eu utilizo para poder explicar o meu núcleo. Eu acho que no livro tem alguns exercícios disso para vocês também. 4. Entenderam aqui a parte do vocativo, do aposto, né? Direitinho. 4. Aponte o vocativo nas orações. Qual que é o da letra A? Fala sério. O que é vocativo mesmo? Então, vocativo é só a gente lembrar... Sempre que vocês verem uma palavra que vocês não souberem ou ficarem na dúvida, algo que ajuda bastante é vocês pensarem qual que é a raiz da palavra. De qual palavra que essa palavra se origina. Então, se a gente for pensar em vocativo, a palavra vocativo vem de evocar. Evocar, que é sinônimo de chamar. Então, vocativo é aquela expressão dentro de uma frase que é utilizada para poder chamar, para poder evocar, para poder chamar a atenção do meu remetente. Tá? Então, nessa letra aqui, nós temos o vocativo como sendo... como sendo pai. Porque pai seria o termo usado para poder
chamar a atenção do meu receptor da mensagem, ou locutário, como vocês conhecem. Estou vendo aqui o comentário de vocês. O que o Christian falou aqui de torcicolo? Voltando aqui. Ele tá fazendo gracinha, quer dizer. Letra B. Tenha esperanças, meu amigo, não desista agora. Vocativo? Meu amigo? Meu amigo. Meu amigo. Se eu tivesse a frase assim, tenha esperanças, meu amigo João, não desista agora. Meu amigo João é o vocativo. Mas aí aqui dentro dessa frase eu conseguiria ter o quê? Eu conseguiria ter um adjunto adnominal. Dentro desse vocativo eu teria um adjunto adnominal que seria meu amigo. Porque é o que eu estaria usando para poder me referir mais especificamente quem que é o João a qual eu me refiro. Mãe, posso ir à casa da Luísa? Mãe. Luísa, Mãe. mãe. Pedro, por favor, traga-me os documentos. Pedro. Pedro. Então, vamos nessas Oi. frases analisar um pouquinho do adjunto adverbial. Me chamou, Laura? Oi? É da frase. Era da questão lá. Tá. Adjunto adverbial é aquela estrutura da frase que vai indicar uma circunstância ao verbo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, fala sério, pai. Qual que é o adjunto adverbial dessa frase? Sério? Fala. Vamos lá. Adjunto adverbial é o termo que traz uma circunstância ao verbo. Então, aqui, o adjunto adverbial é sério. Por quê? Porque é o modo, é a forma como eu quero que o meu pai fale. Então, aqui seria um adjunto adverbial que indica um modo, não é isso? E se eu tivesse essa frase, por exemplo, dizendo... Fale sem fazer graça, pai. Que tem o mesmo sentido de fala sério, pai, né? Tem o mesmo sentido. Mas aí se eu falo dessa forma, fale sem fazer graça, pai. Esse sem fazer graça também é o adjunto adverbial, só que aí ele é o que nós chamamos de locução adverbial. Adverbial. Porque a locução adverbial é alguma expressão que indica, que substitui o advérbio. Então, nesse caso aqui, sem fazer graça, é a forma que eu encontrei para solicitar que meu pai seja sério. Então, nesse caso, locução adverbial. Tenho esperanças. Tenha esperanças. Nessa frase não tem... Aliás, tem também. Tem o adjunto adverbial, que é esperanças. Né? Ou se eu dissesse tenha muita esperança, é a forma... Aliás, não, gente, desculpa. Nessa frase não tem adjunto adverbial. Não. Agora, se eu digo tenha muita esperança, aí sim eu tenho adjunto adverbial que é muita. Por quê? Porque o esperança aqui, ele não está dando uma circunstância ao meu verbo ter. Não. O esperança, ele está completando o verbo ter somente. O muito sim vai dar uma circunstância ao verbo ter. Mãe, posso ir à casa da... Isso aqui eu já falei. Caros colegas, boas festas a todos. Então, caros colegas, é o meu adjunto, o meu vocativo. Certo? Então, nessas frases aí, vocês têm que ser capazes de perceber esses termos essenciais, esses termos acessórios, e também conseguir identificar os termos essenciais, né? Que a gente não está falando dos termos essenciais porque foi conteúdo de aula quando a gente estava em sala. Mas se fôssemos analisar aqui nessas frases o sujeito, o predicativo também seria
é tranquilo porque são aquelas expressões que precisa ver na frase. Por exemplo, mãe, posso ir à casa da Luísa? Quem que é o sujeito? É mãe? Não. O sujeito é... Qual que é o sujeito dessa frase? O sujeito oculto? Luísa? Casa da Luísa? Não, sujeito, gente. Sujeito oculto. Quem que é o responsável pela ação? Eu. Eu dela, mas tá oculto. Eu, isso, embora esteja oculto. Né? Então, nem sempre vai aparecer, mas na frase a gente ainda assim vai conseguir compreender qual que é o termo que se refere. Vamos fazer a questão 5. Os termos em destaque nas orações são, respectivamente, esses termos que estão destacados aqui. Eles são, respectivamente, o quê? O que é respectivamente? É na sequência. Então, essas opções que estão aqui abaixo, a primeira delas vai ser referente ao primeiro termo e a segunda delas referente ao segundo termo. Qual que é? É aposto e vocativo. Aposto e vocativo, exato. Letra D. Sete. Assinale a única opção que não apresenta um aposto. Leem as frases aí vocês e me digam qual que é da 7. Vocês não têm, vocês nem estão lendo, né? Que eu tirei da página e ninguém falou nada. Não, ué, tá só nessa tela aí. Para não falar nada, para o senhor já concentrar e voltar. A gente tava pensando que você ia falar. A gente tava esperando. A letra C da Mona Lisa? Não, não é a letra C. A letra B? E? Qual? Letra E? Também não. Letra D. Letra B? Letra B de bola. Por que letra B? Porque na letra B, vamos pensar aqui, o aposto explica quem que é o objeto ou o sujeito da frase. Na letra B, eu estou explicando quem que é Pedro? Não. Oi? Eu estou dizendo como que o Pedro está. Eu dizer que Pedro ele está magoado e cansado, eu não estou dizendo como ele é, eu estou dizendo como ele está. É um adjetivo, né? No caso, estou indicando como ele está. Então, aqui na número 7 é a letra B. Porque todas as outras eu estou explicando o termo anterior. Quando eu falo área da gramática, eu estou fazendo referência à sintaxe. Quando eu falo obra de Leonardo da Vinci, eu estou dizendo quem que é Mona Lisa. Paraíso dos Deuses, estou me referindo a Cancún, no México. E assim sucessivamente. Tem gente pedindo aqui. Nesse caso aqui, magoado e cansado seria o quê? Já que não é aposto. Alguém conseguiu perceber? É um termo sem ser acessório, é um termo essencial. Magoado e cansado aqui nessa frase seria o quê? Preposição? Não. Predicativo? Prefixo.
Predicativo, gente. Termo essencial. Preposição é uma classe gramatical e prefixo é um morfema. Nesse caso aqui é um predicativo. Por quê? Porque o predicativo é o termo essencial que dá uma característica ao sujeito da frase ou objeto. Então, aqui nessa frase, temos um predicativo e não um aposto. Acabou as questões. Deixa eu ver aqui, 9h30. Eu vou ver se eu pego mais algumas aqui. Aí, enquanto isso, vocês vão... Vou até tirar aqui do compartilhamento. Vocês não estão mais vendo a tela do computador, não, né? Não. Vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? Não. É tranquilo. Fazendo exercícios é mais tranquilo compreender isso. Só estou vendo se eu pego aqui mais uns exercícios sobre adjunto, porque aí a gente faz eles em mais 10 minutinhos antes dela acabar. Isadora, que entrou agora, conseguiu pegar alguma coisa? Heloísa, a Heloísa não está aí hoje, não? Tô aqui, professor. Ah, tô quietinha. A Amanda Novata está? Não. E o Arthur? Eu não vi ela em uma aula até agora. O Arthur, ele já está assistindo as aulas? Quem? O Arthur? Tá, ele tá ocupado, eu acho. O quê? Ele deve estar ocupado. Certo. Então, peguei mais duas questões aqui, aí a gente vai analisar elas nesses minutos que faltam. Vou voltar a compartilhar a tela aqui para vocês. Pronto. Então, olha só. Temos mais alguns minutinhos só. Vamos analisar aqui e a gente fecha o conteúdo. Nessas frases aqui que eu coloquei, identifique os adjuntos adnominais. Qual que é da primeira frase? Adjunto da primeira frase é? O que é adjunto adnominal mesmo? São aqueles termos que estão acompanhando o núcleo do sujeito, ou, se for um objeto, o núcleo do objeto. Então, o núcleo é professores e os... Da escola? Os e da escola, os dois, são os adjuntos. Certo? Por quê? Porque são as estruturas da frase, da oração, que estão referindo-me ao meu núcleo professor. Todos os livros foram catalogados. Todos e foram? Não. Todos os. Por que foram não é? Porque o foram não é uma palavra nessa oração que está sendo usada para poder me referir a livros. Se eu digo todos os livros foram carregados, se eu digo livros foram carregados, né? No caso, o foram aqui, vamos dizer assim, o foram aqui é o verbo responsável pela ação do sujeito oculto que carregou os livros. Então, o foram não é referindo-se aos livros. O foram
é referindo-se ao sujeito oculto, certo? Que é quem executou a ação. A menina feliz chegou. A menina. Não. A e feliz. Porque menina é o núcleo. É aquela parte principal. Agora com vocês. Falam aí a D e a E. Heloísa? Qual Oi, que é o da professor. D? Sei não. Alguns. Gente, é disjunto adnominal, que completa o núcleo. Se eu digo, professores estão em greve, e eu quero especificar mais quem esses professores, eu utilizei o alguns. E na letra E, Mas, professor, isso aí serve para especificar o núcleo, é isso? especificar não. Especificar não. No caso, acompanha o núcleo. Nem sempre vai especificar, porque, por exemplo, se eu digo a menina, a letra A, ela não está especificando que menina é, o feliz que está. O A é só um artigo que está acompanhando o substantivo menina. Então, não é especificar, mas vai acompanhar o núcleo, independente se especifica ou não. Entendi. E é adjunto adnominal, é? Sim, essa frase aqui todos são adjuntos adnominados. Na letra E, o primeiro beijo é inesquecível, nós temos pode junto? O primeiro. O e primeiro, porque é tudo que eu utilizo para me referir ao beijo. Eu não posso dizer, por exemplo, o primeiro é inesquecível. Não, o que é inesquecível é o beijo. Então, o beijo que é o núcleo, porque é a parte principal. Assim como se eu dizer, o primeiro beijo que a menina me deu ontem à noite foi inesquecível. Tudo isso que eu utilizei aqui, o primeiro que a menina me deu ontem à noite, é adjunta adnominal, porque são expressões são palavras, expressões que eu estou utilizando para me referir ao meu núcleo, que é o beijo. Então, tudo isso aqui é acessório. Eu poderia simplesmente dizer, o beijo foi inesquecível. Mas não, eu quero, além de dar mais informações de quem foi o beijo, quando foi o beijo, eu coloquei os meus termos acessórios. O primeiro que a menina me deu ontem à noite. Poderia acrescentar. Que a menina me deu ontem à noite na festa do meu amigo. Né? Então, eu posso colocar o que eu quiser aqui, e tudo isso vai ser adjunta adnominal. Porque tudo isso eu estou utilizando para me referir ao beijo. Pronto? Alguma dúvida? Não, né? Entenderam essa parte direitinho? Sim. Então, para a gente finalizar... Nossa, professor, já tá na hora do recreio, o senhor tá... É porque, Você vai passar mais a questão? gente começou tarde. Ah, tá. Mas já vamos finalizar. Faço aí essa letra D, essa aqui de colocar os numerais. Então, aqui nós temos número 1. Aqui, número 2, porque eu nunca me refiro ao verbo ver. Aqui, número 1. Aqui, número 2. E aqui, vamos ver aqui. Número 2 também. Por quê? Porque quando eu falo aqui, encontrei bons exemplares na biblioteca da cidade. Na biblioteca é o lugar que eu encontrei bons exemplares de livros. Então, adjunta adverbial. O ladrão quebrou o livro no carro com uma pedra.
como a pedra é a forma como ele quebrou o livro. Então, adjunto adverbial. Somente a e a C são adnominais. Meninos, então deixa eu finalizar aqui. Como que cancela essa gravação aqui? Não sei como que encerra essa gravação de vídeo aqui. Acho que é lá onde o senhor colocou pra gravar. Acho que onde que você colocou pra Senhor, gravar? aí Lá nos embaixo, três pontinhos do tem, canto. ali, ó, embaixo, professor, tem Google Meet, compartilhamento, sua tela. Aí você vai interromper com o compartilhamento. Sim, mas eu tô falando para encerrar a gravação da aula. Calma, Vai lá Pedro. nos três pontinhos onde afobado. você apertou pra gravar. Ah, sim, comprei. Então, pessoal, vou encerrar aqui e a gente continua falando.